Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O São Paulo não para e nesse vídeo eu separei todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Gente, chega pra cá, vamos direto ao vídeo porque tem muita coisa pra falar, a começar pelo Arboleda, né? Deu uma apeladinha, mandou um e-mail, né? Para a direção do São Paulo, mandou um e-mail falando que queria voltar a treinar junto. O São Paulo, de forma muito assertiva, chegou e se isentou de qualquer coisa em relação ao Arboleda. Falou, não, você tá... Porque o Arboleda, ele apelou, né? Ele apelou para outras questões, né? E aí o São Paulo, de forma muito assertiva, fala, não, você parou, nós colocamos você para treinar separado do elenco principal, porque nós entendemos que a sua condição física não está apta. São Paulo fez muito certo, São Paulo está conduzindo tudo muito certo em relação ao Arboleda. Não rescindiu perdendo dinheiro, o São Paulo continua mantendo o cara para usar como moeda de troca e é oficial. Já foi falado que o Arboleda não jogará mais pelo São Paulo. Tem uma questão polêmica em relação a isso que realmente nós precisaríamos da questão técnica do Arboleda, né? Nós precisaríamos nesse momento do zagueiro Arboleda, por conta de que às vezes o Sabino não pode jogar, o Alan Franco não podia jogar, entramos com o Dória, né? Um zagueiro assim que está em uma fase péssima, Tolói não dá. Aí entrou o menino Osório também, que é pra mim uma coisa assim que já jogaria também, né? Menino muito promissor, né? Garoto muito promissor. Só que tecnicamente e por uma questão prática, seria muito bom o São Paulo ter o Arboleda ainda no elenco se ele não tivesse feito o que ele fez. Mas, então, tecnicamente a gente precisa do Arboleda, mas com o que ele fez, realmente não dá pra encarar mais o Arboleda. Realmente é complicado agora ele jogar novamente pelo São Paulo, por mais que o São Paulo precise. Essa história, ela vai... Eu já falei, não tem santinho nessa história, mas o São Paulo conduz certo, né? Eu acho que não tem bom moço nessa história, mas o São Paulo conduz certo. Isso em relação ao Arboleda e a história entre São Paulo e Arboleda vai se encerrar de uma forma assim que não precisaria, né? O Arboleda tem muito tempo de casa, poderia, mesmo que se encerrasse a história dele, mesmo que ele fosse aposentasse ou fosse para outro clube, poderia encerrar a história de forma muito diferente, mas nós não estamos vendo isso. Estamos vendo agora uma briga de faca, um duelo, né? Uma briga de interesses, mas que o São Paulo acertou demais. Eu falei aqui na época, não é pro São Paulo agir igual nós agiríamos, torcedores na emoção. Manda esse cara embora, tira ele daqui. Tá certo. Por mais que ele não possa jogar e ele não vai jogar mais pelo São Paulo, a direção, departamento de futebol, tem que agir de forma fria, de forma calculista em relação a isso. Beleza, você fez isso? Então aqui você não vai jogar mais. Só que não pode queimar, né? Envolve dinheiro. Envolve o dinheiro, envolve ainda... o São Paulo ainda precisa fazer um bom negócio com o Arboleda, como nós estamos vendo que muito provavelmente vai acontecer. Tinha, né, possíveis conversas com o Vasco. O São Paulo fica, né, vendo jogadores que o interessa e coloca a possibilidade de usar o Arboleda como moeda de troca, uma vez que aqui não dá mais pra ele jogar por questões extra-campo, né, porque agora... ficou uma coisa de que... E o São Paulo nem pode mais pôr o Arboleda pra jogar. Porque se colocar o Arboleda pra jogar, serve de exemplo. Qualquer jogador vai querer fazer o que ele fez, né? De não voltar, de tratar o São Paulo como se não fosse nada. E isso não pode acontecer. Então, independente de qualquer coisa, o São Paulo até poderia se acertar com o Arboleda, não poderia entrar mais, porque daria o exemplo pra outros jogadores fazerem o que o Arboleda fez. Então, acabou. Mas o São Paulo faz muito certo em relação a não perder o negócio. Porque o Arboleda, ele tem contrato com o São Paulo. Então o São Paulo, pra mim, acerta demais em ser frio nessa situação, cozinhar o galo, né? Ficar ali deixando o Arboleda ali, nem joga, nem demite o cara, nem rescinde, mas ele também não joga, não treina junto, pra usá-lo como moeda de troca, uma vez que ele tem mercado. O Arboleda, por mais, né, eu também não quero mais que o Arboleda não jogue nunca mais pelo São Paulo pelo que ele fez, mas ele é um excelente zagueiro, né, tecnicamente falando. Então, mas agora ele fez isso, mandou um e-mail, continua a tretinha, porque ele tá forçando a barra pra treinar, fala que não tá, a carreira dele, né, que tá prejudicando, ele quer treinar com o profissional, e o São Paulo responde e fala que não, que mais ou menos nesse sentido, tá? Não, que ele está afastado, porque
o São Paulo, né, o departamento de futebol do São Paulo enxerga que ele não está fisicamente pronto a treinar com o time profissional. Isso pra mim é excelente, excelente. O que o São Paulo fez com a situação da Arboleda, que foi muito ruim, né? Não era pra acontecer, foi uma coisa que ninguém imaginava, mas infelizmente aconteceu. Galera, Marcos Antônio e Cauli voltando, isso é muito bacana, né? Não dá pra saber, né? Pode ser que eles joguem contra o Remo, pode ser que não, pode ser que eles sejam relacionados. A notícia, a questão é que eles estão voltando. E isso eu vejo com muito bons olhos, porque agora nós temos um técnico, né? Vimos a evolução do André Silva, um jogador assim que eu sempre achei horroroso, né? Um jogador pra mim que não teve carreira. Qual que é a carreira do André Silva? E no São Paulo fez alguns golzinhos quando chegou, depois foi um jogador horroroso. E o Dorival já melhorou o André Silva com 2 jogos, né? É impressionante o trabalho que o Dorival Júnior faz com alguns jogadores. E eu estendo isso, né? Além do André Silva, dá pra estender pra Rodrigo Nestor, Caio Paulista, Alisson Rato, jogadores que conseguiram entregar alguma coisa com o Dorival. Só que se você olhar a carreira, se você olhar o futebol desses caras, você fala assim, caraca, o Dorival, ele é muito bom. Ele é muito bom treinador, né? E agora ele faz isso com o André Silva. Então, o Marcos Antônio e o Cauli, em situações diferentes, eu vejo como uma excelente notícia. Se ele consegue fazer isso com jogadores que nós sabemos que são bem limitados ou bem limitados tecnicamente falando, o que o Dorival Júnior pode fazer com o Marcos Antônio? Nós tínhamos 2 situações envolvendo o Marcos Antônio e o meio de campo de São Paulo. O meio de campo que funcionou com o Crespo tinha muitos problemas, né, também de montagem, e pra mim a zaga do Crespo nunca funcionou e o ataque era fraco, mas o meio de campo do Crespo funcionava, era a única coisa que funcionava. Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla. Isso o Crespo conseguiu montar. Com o Roger Machado, ele logo desmontou porque ele queria colocar 4 atacantes, né? Ele colocava dois pontas abertos, o Luciano e o Caleri, e aí ele teve que tirar um. De primeiro momento, depois ele perdeu o Marcos Antônio, mas no primeiro momento ele tirou o Danielzinho, né? Ele colocou o Marcos Antônio e Bobadilla. E aí o Roger, por melhor que sejam esses meio-campistas, o Roger não conseguiu montar o meio de campo igual o Crespo montou. Agora, pra mim, nós temos um técnico muito mais capacitado e agora eu estou realmente esperando uma definição muito mais consistente, muito mais sólida em relação ao meio de campo do São Paulo, por conta do Dorival Júnior. Agora eu quero ver como é que ele vai montar. Ele vai manter os 4 atacantes do Roger? Ele vai manter os 3 meio-campistas do Crespo? Agora eu tô esperando pra ver como é que vai fazer isso. Talvez seja sem novidades, né? Talvez sejam 2 meio-campistas só por conta do Bobadilla. O Bobadilla tem grande chance de deixar o São Paulo. Jogador que... O Bobadilla joga muito, né? A verdade é que eu gosto muito dos 3. Tanto do Marcos Antônio, quanto do Danielzinho, quanto do Bobadilla. Pra mim, 3 jogadores de características diferentes. Não tão diferentes, mas diferentes. E que jogam uma barbaridade. Em um cenário, em um ambiente que nós imaginamos o Bobadilla saindo do São Paulo... aí fica óbvio Marcos Antônio e Danielzinho, mas eu estou esperando pra ver como é que o Dorival vai montar isso, porque nós estamos acostumados a ver o Dorival conseguir jogadores bem abaixo tecnicamente entregar alguma coisa. Então imagina que o Dorival não pode fazer com o Marcos Antônio, né? Eu tô muito ansioso. E vocês, estão ansiosos pra isso? Galera, Cauli, mesma situação. Pra mim, o Cauli, um cara que... eu adorei a vinda dele pro São Paulo. Depois falei aqui, assumi aqui, queimei a língua em relação ao Cauli. Queimei a língua feiamente em relação ao Cauli. E aí vem todas aquelas dúvidas, né? Por que saiu do Bahia? Rogério lá, ele não jogava com o Rogério. Depois o Rogério falou que queria. Por que um cara... aparentemente um boleiro, um cara muito promissor, saiu da forma que saiu do Bahia, aí chega no São Paulo e não joga nada. Aí eu já fiquei com muito pé atrás com o Cauli, mas muito, muito mesmo. E agora eu espero o senso Dorival Júnior em cima do Cauli também, né? É um cara que, se antes da chegada do Dorival, há uma semana, fala: Tidico, manda embora Cauli, Tapia, André Silva, Cedric, Enzo Dias, Tolói, Dória, manda tudo embora, manda, Ferreirinha, manda tudo embora, manda sem pensar, não precisa nem pensar muito, manda todos esses caras embora. Agora, com essa volta, acho que dá pra esperar alguma coisinha de um cara que eu nem queria que estivesse mais no São Paulo, por conta desse trabalho excelente e espetacular que dá pra ver do Dorival Júnior, principalmente trabalhando com jogadores desacreditados, jogadores ali que não estão rendendo absolutamente nada. Então eu acho que tem uma última chance aí pro Cauli, assim dizendo, né? Vamos esperar. Vendo essa última partida do André Silva, que melhorou um pouquinho, jogou na do Luciano, e tô vendo muitos de vocês comentando: Tidico, ele jogou melhor que o Luciano.
o Dorival, ele sempre, ele não nos deixa de nos surpreender e surpreende positivamente falando. É nesse sentido mais ou menos que eu tô bem esperançoso com o trabalho do técnico Dorival Júnior. Então nós temos Marcos Antônio e Cauli voltando. Galera, novidade espetacular, notícia maravilhosa envolvendo Paulo Henrique Ganso. São Paulo foi sim olhar a situação do Ganso e foi ver, né, o que aconteceu, porque o Ganso ele estaria e muito provavelmente está negociando com um clube, com outro clube brasileiro que não seja o Fluminense, está deixando o Fluminense, e aí o São Paulo teria ido olhar a situação. E aí o que aconteceu? O São Paulo descartou a vinda do Ganso. Eu estou comemorando. Calma. Te digo, o Ganso joga muito. Calma. São Paulo descarta porque quer jogadores... São Paulo descarta o Ganso nesse momento porque quer jogadores abaixo de 30 anos. Jogadores mais novos, mais saudáveis. Eu concordo muito, galera. Concordo muito. Aqui eu não estou... eu não estou aqui sendo o dono da razão, o dono da verdade. Sei que tem muitos torcedores que gostariam do Ganso. Eu não. Eu adorei, eu sempre fui um entusiasta desses caras, mas eu estou um pouco cansado. Que esses caras? Caras que... boleiros, caras bons, que a gente sabe que sabem jogar bola, mas já que estão já mais velhos, que, sabe, igual um Rames, igual um Oscar. Pra mim, o Ganso, ele seria tipo Rames, tipo Oscar. Você depender muito da boa sorte, de um contexto pra um cara desse render minimamente. Então eu acho que, independente se fosse bom ou não, eu acho que o São Paulo precisa fazer exatamente isso. Olhar para outro perfil de jogador, olhar para outro padrão. Nós podemos discutir aqui o dia inteiro se ele daria certo, se ele não daria, se ele poderia entrar só a partir dos 20, 25, 30 para dar um passe pro Caleri, para alguém para fazer um gol, porque o Ganso ele é capaz disso. Só que eu acho que a resposta não é essa. Eu acho que o São Paulo ele precisa tomar um outro rumo, precisa mudar realmente o perfil de contratação para minimizar os erros de jogadores virem e não renderem absolutamente nada. O Oscar, eu adorei voltando. Foi um erro gigantesco. Infelizmente. Eu gostei, achei certa a contratação, porque você fala, pô, o Oscar é um cara que pode dar uma chacoalhada, é um cara que pode dar uma mudada. Foi um erro. E eu assumo aqui que eu tava errado. Eu gostei quando ele veio e não deu certo. Então, pra que mais disso? Dá pra discutir em relação ao Oscar, Ganso, dá pra discutir várias coisas. Mas por que mais disso? Pra mim, o São Paulo acerta muito. Pra mim, é uma excelente notícia mudar o perfil de jogadores que o São Paulo se interessa. Então, nesse momento, o São Paulo descartou o Paulo Henrique Ganso por conta da idade, querer jogadores mais novos, e eu vejo isso como uma boa notícia. Eu vejo isso como um acerto. Um acerto em relação a toda essa história. De novo, não sou o dono da verdade. Vão deixando nos comentários quem queria o Ganso, quem não queria. Vão deixando nos comentários aí, porque eu sei que muitos queriam. E não é de não considerar isso. Porque você vai falar, te digo que o São Paulo jogou com o André Silva, joga com o Luciano na meia, joga com o Cauli. Por que o Ganso não pode jogar? Tem um ponto. Tem um ponto aqui também. Mas eu estou analisando no geral. No geral, eu acho que o São Paulo acertou em mudar o perfil. Tentar trazer jogadores mais saudáveis, jogadores mais novos. É nesse sentido que eu tô falando. E galera, Newton aí, o volante muito próximo do São Paulo, né? São Paulo já avançadíssimo com o Newton, tá negociando com o Newton volante, pedido do Dorival, né? Aqui eu trouxe aqui antes também, não seria uma posição que eu iria priorizar, né? Volante, mas aqui eu dou, acho que aqui eu dou voto de confiança pro Dorival Júnior, né? Newton é um jogador interessante, mas é um volantão. Eu já falei aqui antes, eu priorizaria trazer jogadores meio atacantes, centroavantes, pontas. Eu priorizaria trazer jogadores de frente, pra frente do meio campo. Volante e zagueiro, eu tentaria trabalhar com o que tem, subir alguém da base, mas aqui eu dou o voto de confiança pro Dorival Júnior. Então o Dorival Júnior, o São Paulo está muito avançado pra contratação do Newton. No momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, pode ser que o Newton já seja jogador do São Paulo. Tá cravado? Ainda não, né? Tá muito avançado, tá muito próximo, pode ser que dê errado, mas eu acho que ele vem mesmo.
São Paulo negocia, né? São Paulo quer um empréstimo com obrigação ou opção de compra de aproximadamente 18 milhões. Aí o Botafogo pede 30 milhões, né? Pede 30, quer fazer isso o negócio, mas quer 30 milhões. Então São Paulo tá brigando nesse momento pra abaixar esse valor e as negociações continuam, as tratativas continuam, mas a gente sabe que ele tá muito próximo de vir pela situação do Botafogo e pelo interesse do São Paulo no jogador, principalmente pelo pedido do Dorival Júnior. É normal, né? É de praxe os clubes fazerem isso, os times fazerem isso quando um técnico acaba de chegar. Rogério Machado chegou, São Paulo prontamente trouxe o Arthur, que foi um acerto gigantesco, né? E agora com o Dorival chegando, se esse for um dos pedidos prioritários do Dorival, o que aparentemente o São Paulo vai brigar muito forte para trazer o Nilson, que muito provavelmente virá, né? O volante aí, e aí nós temos que torcer pra dar certo, né? É aquilo que eu falei, não priorizaria volante nesse momento, mas em contrapartida eu dou um voto de confiança gigantesca pro Dorival Júnior por tudo que ele fez, por tudo que ele faz, por toda a história e o histórico que ele tem, principalmente no São Paulo. Mas é isso aí, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo hoje foi esse, valeu e até a próxima.